aí pessoal, aqui é Bruno Leite da For RevOps e estamos começando mais uma quarta do RevOps, o seu pedaço de RevOps na sua semana. Anteriormente nós já falamos da importância de começar uma estratégia de RevOps na sua empresa, mas hoje nós vamos falar das principais dificuldades e desafios, ou melhor, talvez a maior dificuldade e desafio de colocar uma estratégia de RevOps na sua empresa. Então fica aí depois da vinheta e vamos começar. Nós já falamos o principal do RevOps, que é unir o seu setor de marketing, de vendas e de sucesso do cliente em torno de um só objetivo, que é aumentar a sua receita. Se você faz consultoria para o seu cliente, também aumentar a receita do cliente. Porém, nós não falamos do principal ou dos principais desafios de tentar se implementar uma estratégia de RevOps na sua empresa. E nós vamos começar agora. Bom, eu vou falar em tópicos e vamos ver se até o final do vídeo vocês conseguem descobrir qual é o principal problema do RevOps. Bom, o primeiro desafio que nós temos hoje é a questão organizacional da empresa. Existe clareza como funciona a empresa? Os processos estão claros? De onde vai tal processo, onde começa o marketing, onde termina o marketing, onde começa as vendas, onde termina as vendas, o que é função de cada um. Por quê? Por que isso é importante? Porque muitas vezes dentro da sua empresa você vai ter esse aspecto de uma forma completamente intuitiva. Talvez funcione hoje, mas você não tem isso documentado. Se você não tem documentado, como é que você vai gerenciar? Onde você pode mudar? Já que, lembrando, o RevOps vai ser melhorar aos poucos, ou muito também, várias etapas da empresa. Se você não tem essas etapas mapeadas, como você vai melhorar? Essa falta de clareza começa a criar certos ralos, onde a sua produtividade e a sua receita vai se esvaindo. Ou alguns critérios que a gente vai ver na próxima etapa, que é a dificuldade de comunicação e colaboração entre as equipes. Onde pode ser um ralo de receita? Na falta de comunicação, quando as tarefas não estão bem divididas, nem bem definidas sobre quem em cada time é responsável por isso, ou como cada time lida com isso, ou como eu peço a um time para fazer isso. Existem várias maneiras de fazer isso. Você pode fazer através de um sistema de tickets, um sistema de ordens de serviço, ou até metodologias ágeis. Mas isso é importante, tanto a clareza da organização, para que o gestor de RevOps, ou Head of RevOps, ou seja lá como você vai chamar na sua empresa, consiga enxergar toda a etapa do início ao fim, quando a gente está tratando de marketing, vendas e sucesso do cliente. E isso é importante colocar na mesa e de forma clara para a gente não esbarrar no nosso próximo problema, que eu já vi várias vezes isso de acontecer, que são metas canibais. O que são metas canibais? Uma meta canibal é quando a meta de um time vai contra os interesses do outro time. Então, digamos, o seu time de marketing ele tem uma meta de gerar novos contatos, novos leads, pessoas que colocaram um formulário na sua página, ou então uma equipe de rua que vem coletando assinaturas ou em um mercadinho ou em algum outro lugar físico. Quando a meta é feita desse jeito, a qualidade de quem está entrando não é muito importante. Só que isso resvala no setor de vendas. Quando o setor de vendas ele pega esses leads, pega esses contatos, que não são pessoas com o perfil ideal para fazer a venda, a sua taxa de conversão vai ser muito baixa, porque em geral o setor de vendas vai ser responsável por converter esses leads em clientes. Até dentro do setor de vendas, a meta pode ser diferente também. Será que você vai querer uma meta por valor vendido ou vai querer uma meta por quantidade vendida? Quando você não tem essa diferenciação, essa comunicação clara para o marketing, que eu quero pessoas que comprem e que eu quero que o setor de vendas seja preparado para receber essas pessoas, você vai ter metas canibais. O marketing não vai se importar em mandar leads não qualificados para o pessoal de vendas. O de vendas não vai se importar em vender qualquer produto que seja para um cliente que não está apto para aquele produto. Ou seja, o setor de sucesso do cliente não vai conseguir entregar o sucesso do cliente. Por quê? Porque a expectativa não foi encontrada, não foi uma expectativa que chegou lá. Então, como você vendeu o produto errado, às vezes você pode receber a pessoa errada para o seu produto, você pode vender o produto errado para o seu cliente e esse cliente vai ficar extremamente insatisfeito. E quando você vai ver as metas do pessoal de sucesso de cliente, eles vão ter baixas notas ou baixa retenção.
tá? Porém, você já adivinhou quando a gente junta todos esses problemas, onde a gente pode colocar? Em que conjunto? Conjunto da comunicação. Quando a comunicação dentro da empresa não é clara, não é límpida, não é transparente, onde todos querem chegar e a função de cada um para aquilo, e o quanto o seu trabalho aqui numa ponta impacta em outra, porque a gente está falando o seguinte, o marketing impacta nas vendas, mas as vendas impactam no marketing? Sim, se as vendas começarem a vender errado, qual vai ser o perfil de cliente que o marketing vai tentar colocar? Então, todo esse sistema de comunicação se retroalimenta, e se a comunicação também não estiver clara, não dá para entregar o que o cliente quer. Então você vai ter atrasos, vai ter demandas que são entendidas errado, você vai ter que quando o cliente não consegue se comunicar para dizer o que ele quer, tudo isso se enquadra em problemas de comunicação. Agora que você sabe que a comunicação é um dos principais problemas da empresa e um dos principais obstáculos para obter sucesso na estratégia de RevOps, só falta o quê? Seguir a gente e saber como a gente pode resolver esse problema. Siga o QR Code que nós temos na tela e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E a gente se vê na próxima quarta do RevOps. Até mais!